Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta, né, inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou vivível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio raio de luz e consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina, me permita visualizar o significado de cada palavra para ser capaz de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de meu ser. Peço que me reveles tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e iluminada, pois meu propósito final é te expressar. Eu peço, Senhor, que as vibrações amorosas da tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do meu cérebro, coração e corpo, para que se mudem os meus pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as minhas percepções. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Noite da Celina, Maria Fernanda. Boa noite. Ótima noite. De Falco. Você vai ler para nós? Então, tá Vai bom. começar na 125? Por favor. E Roberto, Sim. a reunião de sábado foi gravada? Não, eu não participei, ninguém gravou. Por isso que a gente vai voltar hoje para o pessoal do YouTube poder acompanhar na sequência. Ah, tá, beleza. Então, é a página qual? 125. É 125, sábado foi esse? Não, mas é você que quis voltar, né, Roberto? Porque parou na 126. Ah, tá. Ah, 126. no início, né? Deixamos o salão, é isso, né? É, Ah, por isso beleza. que parou na Me sexta-feira, localizei. que seria o começo do sábado, né? Ou não? Me localizei, tá certo. Ah, vamos fazer a 125 mesmo. Não, tem que fazer porque No meu é estava a marcado no sequência, né? 126. Que parou na sexta-feira? Sábado. Não, sábado eu não gravei, amor. Por isso. Ah, porque você não gravou. Tá bom. É, E aí, em respeito a essa sequência, né? Pessoal do YouTube, aí pedindo para voltar hoje. Então vamos lá? Por favor. Deixamos o salão e fomos andando até o Monte das Oliveiras. Mas o estado de meus discípulos era de conflito interno, temor e dúvida. A maioria deles foi embora para unir-se com suas famílias e amigos que estariam celebrando sua própria Páscoa. No jardim havia uma rocha especial cujo formato lembrava uma pequena caverna. Gostava de refugiar-me no vento dentro dela, de modo que ali me sentei e orei, buscando um caminho para a grande harmonia que já havia desfrutado no passado. Havia
Sabia que quando me movesse para sintonizar-me com o Pai Amor, meus temores se dissolveriam e estaria num estado de paz e de total e absoluta confiança. À medida que senti o poder do amor entrar em mim e tomar posse de minha consciência humana, assim também a força para suportar o que viria sobre mim tomou conta do meu coração. Seria capaz de permanecer dentro do amor e dar amor aos outros até o fim. E assim foi. Nem sequer tentarei voltar a entrar no estado do julgamento e da crucificação. Isso não tem importância. Quando finalmente morri na cruz e meu espírito retirou-se de meu corpo torturado, fui elevado dentro de uma luz radiante e indescritível. Fui envolvido no calor e no consolo do amor, tal como nunca antes tinha experimentado. Tinha uma sensação de envolvente louvor, uma poderosa certeza de ter feito um bom trabalho, de êxtase na força universal para continuar a obra e de uma alegria e encantamento que está muito além de qualquer coisa que a condição terrena possa conhecer. Entrei numa nova e maravilhosa bela forma de viver, mas permaneci descendente em consciência, para manter-me em contato com as pessoas que tinha deixado para trás. Pude mostrar-me àqueles que eram suficientemente sensíveis para ver-me. No entanto, a história de que Tomé supostamente colocou os dedos em minha ferida é um disparate. Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que, depois de minha morte, ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo ainda sem uso, onde então seria ungido segundo o costume, antes do pôr do sol. Depois, quando a noite chegasse e todos em Jerusalém estivessem cumprido o sabate, ele, ajudado por 2 serviçais de confiança, a cavalo levaria o meu corpo, às escondidas, durante a noite e por caminhos ocultos durante o dia, a uma montanha nos arredores de Nazaré, na Galileia. Ali, seguindo minhas instruções e ajudado por minha família, encontraria uma pequena gruta oculta que tinha me dado refúgio das tormentas e das pessoas quando eu era um jovem infeliz e rebelde. Em disputa com o mundo todo, José prometeu-me que encontraria a gruta seguindo um mapa que eu havia dado a ele e que me deixaria ali, depois de mais um embalsamento. Depois, reconstruiria a pequena entrada para escondê-la totalmente dos possíveis intrusos. Ali, meu corpo descansou livre de incômodos. Deixa eu fazer uma pergunta para quem tiver uma ideia aí para esclarecer. Nesse trecho aqui, me parece que fica uma coisa meio, uma lacuna aí com aquela história de que os anjos abriram, né, a tumba do Cristo. Oi, Oswaldo, chegou na hora. Opa, boa noite. Ajuda a esclarecer aí uma coisa, por favor. A gente está na página 126 agora, mas estou perguntando aqui, questionando sobre o sepultamento do Cristo. Sim, Porque nos evangelhos fala que ele foi sepultado, tinham lá 2 soldados romanos, né? E que eles não viram o que aconteceu, as cordas não foram cortadas por espada, faca, e elas simplesmente se soltaram, a pedra se abriu e o corpo não estava mais lá. Essa é a história, pelo menos que eu me lembre, né?
Não sei se vocês lembram disso também. Mas aqui o Cristo está falando que depois que ele, né, o espírito saiu do corpo, ele entrou numa nova luz, tal, e no último parágrafo da 125, ele diz: Meus discípulos não sabiam que eu tinha combinado secretamente com José de Arimateia que, depois da minha morte, ele levasse meu corpo para o seu próprio túmulo, ainda sem uso, onde então seria ungido, segundo o costume, antes do pôr do sol. Quer dizer, o corpo dele não foi para aquela tumba onde, né, as pessoas retratam que os Não, soldados estavam ali. aquela tumba lá, ela serviu, na verdade, assim, na linguagem de hoje, ela foi o necrotério do hospital. Ou então a própria serviços funerários. Ficou lá no serviço funerário. Ela serviu nesse ponto, que foi lá que depois de todo mundo se alojar em suas casas, se recolherem, que não tivesse mais movimento na rua por conta do Shabat, é que ali o José de Arimateia, em segredo com as pessoas de confiança dele e algumas pessoas da confiança que foi falado ali da família, que eles fizeram lá então o trabalho da unção do corpo. A primeira unção, o preparo ali para envolver ele naquela toalha e preparar para a viagem. Agora, essa história aí da pedra, que tem narrado nos evangelhos, é uma historinha inventada lá por eles, porque eles não sabiam, eles não compreenderiam o que tinha acontecido realmente. Então, foi uma forma assim de amenizar a morte dele como malfeitor na cruz. Então, era uma maneira de maquiar a realidade. E também para dar veracidade à ressurreição. Isso mesmo. E aí, então, né, e nessa situação aí, o que acontece? O Cristo pôs eles para viajar exatamente no período em que era proibido se movimentar. Todo mundo ficaria ali invernado em casa. Então, era naquele momento que ele iria pegar ele ali, viajar à noite, e durante o dia, para não ser visto, ia passar por caminhos escusos, né, escondidos, para que não fossem vistos. Tudo foi planejado. E a pedra ela foi aberta sem romper as coisas, porque era o próprio dono do túmulo lá, que era o José de Arimateia, que abriu, né? E eles mesmos removeram a pedra. Agora, ficou aberto. Eu acho que eles abriram o túmulo, pegaram o corpo escondido, fecharam de novo e se mandaram, entendeu? Aí Não, mas quando... justamente. Mas acontece que ali, lá no túmulo mesmo, como já ninguém não tinha movimento nenhum lá mesmo eles tiraram aquela roupa, trocou a roupa, tanto que a roupa ficou lá dobrada. Eles tiveram cuidado de dobrar e largar lá. Aí eles não sabiam explicar isso aí, porque eles não sabiam desse segredo. Então, para eles, assim, foi o anjo do céu que veio e abriu. Agora, essa história dos soldados, isso aí foi tudo história da carochinha. Vocês sabem daquela passagem, a Sei. batalha dele estava dobrada, né? Ah, E aí diz que quando o dono da casa está jantando, almoçando e o guardanapo ainda está dobrado, é porque ele vai voltar. E quando o isso guardanapo está mesmo. desfeito na mesa, é porque ele já comeu, não volta mais. Até isso foi colocado, Até isso né? ficou um código, né? Até isso foi um código, né? É, E aí ele eles queria não. voltar. Porque a gente tem que entender o contexto da época. Se hoje, com tanto esclarecimento que a gente tem hoje, intelectual, que todo mundo tem, porque as pessoas hoje eles são muito versados na história da Bíblia, eles conhecem muito a fundo. Não, assim, a gente falar isso aí, as pessoas conhecem mesmo, aqueles que se dedicaram a estudar, eles conhecem mesmo. Eles, com todo esse intelectual deles aí, assim, muito aguçado nisso aí, até hoje eles não conseguem explicar. Agora, você imagina aqueles que estavam na cena que não viu isso acontecer e que depois viu lá essa toalha dele lá, dobrada lá, até simbolizando isso que você falou. É. Como que eles iam explicar? E daí um pouquinho, olha ele se deixando ser visto, baixando as frequências vibratórias
e deixando de ser visto por aqueles que estavam com as frequências espirituais mais elevadas. Porque não foram todos que viram, mas foi aqueles que estavam mais elevados. Então, deixou-se ver. E não foi uma vez, 2 vezes, não. 40 dias. Provavelmente Tomé não viu, porque Tomé era muito. Não, Tomé, eu vou dizer um negócio aqui para você. De todos os discípulos do Cristo, os 2 únicos que transcenderam aquele conhecimento, que se elevaram acima daquilo que estava lá, foi Tomé e a Maria Madalena. Os demais, não. Os demais estavam aterrados ainda, porque eles fizeram aquele misto do conhecimento do Velho Testamento com a realidade que eles estavam vivendo. Eles não conseguiram desvencilhar a mente dele daquele passado. Então, o conhecimento que vinha novo para eles era misturado àquilo e materializava-se de acordo com a mistura. Agora, Tomé, não. O Tomé, até tem nos evangelhos que ele era sem fé. Não, não, você está falando isso aí, ó. Não, eu quero ver, é comigo, para eu ver. Mas não é porque ele não admitia ser dominado pela informação do outro. Não, ele não admitia isso. O que ele queria dizer? A experiência eu tenho, porque ele sabia o que tinha acontecido. Tomé sabia o que tinha acontecido, porque ele estava ele tinha transcendido mais a espiritualidade. Ele não precisava estar materializando para Tomé. Ele não precisava. Porque o Tomé não estava com o espírito enegrecido pela paixão. Ele tinha compreendido melhor. Tanto é verdade que depois do Pentecostes, você pode olhar que os discípulos, cada um saiu para o seu lado e cumpriu sua missão, pouco você vê falar de Tomé, porque Tomé, aí no meio deles todinho, ele ficou, depois de Judas, ele é o próximo patinho feio. É o próximo patinho. Por que não fala nem de Maria Madalena? Porque ela era mulher. Mas é a que mais aproximou, o que mais compreendeu o conhecimento dele, da forma transcendente. Então, essas outras coisas foi tudo conforme eles imaginavam, porque ali estava consolidando a fé de que ele era o único filho de Deus, de que ele não era um filho de homem, ele era o filho de Deus vivo, e que ele tinha sido concebido, inclusive, sem a interferência do homem. É a coisa mais impossível na lógica, não existe lógica para isso, mas essa é a história que está lá e nós vivemos segundo essa história por muito tempo. Agora, você imagina lá, o que eles iriam contar, além do que eles percebiam? Eles percebiam isso, gente. E aí, sim, e isso convenceu a cúpula dos judeus, e eles começaram a trabalhar com eles, permitindo que eles escrevessem as coisas, mas tudo muito vigiado, conforme ele conta nas cartas. O Cristo não fala nada daquilo lá. Essa história de que os soldados dormiram. Não. Que já estava combinado, o Zé de Arimateia já tinha falado lá com o Pôncio Pilatos, já estava tudo organizado na hora que foi de pôr. Tudo organizado. Só que ninguém sabia. Então, dói no coração falar, mas é tudo história da carochinha aquilo lá. Tudo criação para as crianças, né? Para impressionar as crianças. E é a mesma coisa do sapatinho de cristal da Barbie. E da Cinderela. E da Cinderela. Da Cinderela. Eu falo Barbie, não é a Cinderela. É Barbie. Barbie é mais moderna. É mais moderna. É a Você Cinderela tá que eu quero falar. moderninho. Então, mesma coisa do sapatinho de cristal da Cinderela. Né? A Frozen. Então infelizmente, eu ainda me considero criança, mas agora eu já estou tomando um mingauzinho, uma papinha mais engrossada. De aveia. Sem, como diz o Valdemir, sem dar desinteria. Isso, né? Aveia com farinha de mandioca caroçada. É como o Valdemir falou, vocês estão acostumados no leite, não faz esforço nenhum para poder sair desse leite.
Se engrossar um pouquinho o leite para vocês, com um pouquinho só de Maisena. araruta, quem conheceu araruta? Maisena. Araruta. É a maisena, araruta. Se pôr um pouquinho de araruta aí, vocês morrem de desinteria intestinal. Olha, para quem não sabe, Jerusalém dista de Nazaré 150 quilômetros, tá? Então a caminhada, o corpo de Jesus, né, foi levado por José de Arimateia 150 quilômetros. Por isso que ele fala que de dia ele se escondia e à noite ia mais tranquilo, né? É, aliás, Porque, foi porque só à noite. imagine o tumulto que não estava entre essas duas cidades, né? Nas estradas, porque Jesus tinha morrido, né? Pessoas queriam Não, ver. e agora você imagina como é que foi aquela Páscoa lá com a notícia de que o corpo não estava lá no túmulo. É, Você aí imagina, olha, só vazou mesmo para Jerusalém, né? é esse cenário aí, gente, que inspirou as escrituras daquele episódio. E a gente tem que compreender isso, porque se nós estivéssemos nas vezes lá, ninguém nem pode dizer que não estávamos. Talvez estivéssemos lá. Era isso que a gente tinha que enxergar. E isso fez com que eles acreditassem na vida após a morte. Tinha muitos lá que eram ascéticos a isso aí, né? É, Então, é o meu a, pontinho de vista disso aí. a ressurreição do corpo foi um ponto, Crucial. ponto crucial. Cristo fala isso na carta, né? Que nem todo mundo acreditava na ressurreição. Então, a ressurreição de Jesus foi uma coisa assim que deu muita credibilidade ao cristianismo, né? Ao início do cristianismo. Como agora essa notícia do Cristo nas cartas, corroborando a, a doutrina da reencarnação, também ela é totalmente estarrecedora para o mundo cristão, Verdade. principalmente o evangélico. Eu fui um Evangélicos. desses. Eu fui um desses. Quando eu falo assim, é esse cara aqui que está falando, que sentiu isso. E que- Então, a reencarnação hoje o meu coração ele se vibra quando fala disso, porque rapaz, isso é de um amor que não tem explicação, tanto que isso é de uma alegria. Mas lá, quando eu estava lá, isso era uma fala de morte. Deus o livre se alguém tocasse um negócio desse lá. Não se admitia. Pensa. Lá acreditávamos que aqueles que não conseguissem se elevar na vida, que passasse para lá, ele ia lá para aquele foguinho do inferno lá e pronto, ia queimar um bocado de tempo naquele fogo do inferno. Aí eu pude concluir que a matéria humana é difícil demais, ela é dura de cozinhar, porque ficar não sei quantos anos lá cozinhando naquele tachinho lá, moço, Morre queimado. quanto mais cozinha, mais petrificada fica, tá maluco? Muito bem. Continuamos? Continuamos. Por favor, Solange. Foi dito que meu corpo ressuscitou dos mortos. Que absurda história inventada pelas mentes daqueles que não sabiam como explicar satisfatoriamente minha morte na cruz como um Ó, malfeitor. Por como um que eu malfeitor, teria... né? Isso, malfeitor. Por que eu teria necessidade de um corpo terreno para continuar a existência na outra dimensão? Como este mito ridículo pôde persistir até o século XXI? Isto dá a medida da falta de compreensão dos cristãos. O fato de, até hoje, terem aceitado cegamente tal dogma. Pense nisso com cuidado. Tendo sido liberado de um corpo terreno e tendo vivido a experiência do êxtase e de glorioso encantamento, que é a passagem a uma dimensão superior da consciência universal,
Por que eu iria querer voltar à dimensão terrena e entrar em meu corpo outra vez? Que utilidade isso teria para mim, em seu mundo e no meu? Enquanto a substância física de meu corpo durante a vida na Terra poderia ser espiritualizada quando estivesse perfeitamente harmonizada com o Pai Consciência. Meu corpo não seria um transtorno e impedimento para minhas viagens posteriores nos reinos espirituais superiores? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência, que produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibrações produz uma alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria. Deixa eu perguntar se alguém já teve alguma experiência com relação a essa mudança da matéria através da mente. Em que sentido? Oi, Celina. Em que sentido? Ah, qualquer um assim, lógico, a gente pode até falar, por exemplo, de estar aplicando, né, um reiki ou uma outra terapia e a pessoa reverter um quadro, né, de doença física ali, conseguiu mudar, tirou, né, dissolveu. Eu acho que isso também é válido, né? Mas isso é o que eu faço. Então conta para nós sua experiência um pouquinho sobre essa modificação, essa transformação, né? Porque aqui ele explica que a mudança da frequência, né, vibratória nas partículas é que faz a coisa mudar. Quando as energias de consciências mudam, também mudam as aparências da matéria. Tem uma senhora que teve um quadro de AVC, ela falando com o filho no telefone, e ele começou, ele percebeu que ele não conseguia, ela não tinha, é, não tinha mais coerência no que ela falava. Aí ele foi à casa e viu que ela estava paralisada, chamou a ambulância e ela tinha perdido o lado, o movimento do lado esquerdo. E aí a gente se conhecia e ele pediu para eu ajudar. Como são coisas que energeticamente são bem descritas nos livros da cura prânica, eu fui limpando e energizando, porque ela, na verdade, é um extremo de falta de energia. Aí eu trabalhei por algum tempo. Naquela época eu ainda levava cerca de 1h30. E aí ela fez os exames, assim, eles achavam que ela ia ficar paralisada para sempre. E aí ela entrou às 10 e depois às 3 da tarde ela saiu andando. Quadro de problema de ataque cardíaco também é uma falta de energia ao extremo. E aí foi uma pessoa que tinha tido um quadro e entrou no hospital assim foi feito ressuscitação cardíaca e aí eu limpei e dei a energia. E aí ele saiu sem nenhuma sequela. Essa foi interessante porque a pessoa
Aparentemente tinha havido um problema grave de falta de sangue em algumas partes do coração, mas mesmo assim aplicando rapidamente, mais ou menos, é possível reverter o quadro todo. E ele saiu, 2 dias depois, ele saiu bem. Ah, o mais legal foi o da minha prima, porque ela teve um quadro de AVC hemorrágico próximo à artéria, estava na região do tronco cerebral. Então, foi uma hemorragia bastante grande. Essa eu tive que acompanhar todo o processo da cirurgia para estancar aquele coágulo, mas assim, ela chegou completamente paralisada e 10 dias depois, quando ela saiu da UTI andando, ela ficou apenas com alguma questão nos olhos. Legal. Então, assim, fala, Fala, Então, Dani. oi? quando você terminar, eu falo da minha experiência. Continue a sua. Não, tem muitas, assim, dá para fazer cirurgias espirituais, assim, crânicas, dentro do útero da mãe e reverter todo um quadro de disfunção. Dá para fazer muita coisa consistentemente, assim, são pessoas que eu posso colocar, apresentar. Mas pode falar, de Fátima. Uhum. Como, assim, eu pratico isso há muitos anos, né? Para mim já é uma constante. Então, assim, quero lembrar de casos assim que eu achei mais. Um dos mais interessantes que eu fiz foi uma moça que ia no carro para a maternidade, que ela estava perdendo o bebê. E ligaram para mim, de dentro do carro, pedindo que eu fizesse alguma coisa energeticamente, de cura e coisa e tal. Eu me pedi, né, iluminação, como era que eu fazia, o que me veio foi o seguinte: me dê a placa do carro que você está, para onde você está indo, e eu nunca faço só o paciente, eu faço o paciente e o médico, porque uma coisa influi na outra. E eu estava no aeroporto, na época eu tinha negócio no aeroporto, e eu estava trabalhando. Eu fui para dentro do banheiro, me tranquei para ninguém me perturbar, e de lá eu me concentrei e mandei. Para finalizar, ela não perdeu o bebê. Então, essa foi uma coisa bastante forte. Outra bastante forte foi uma médica aí de Santos. Eu não a conhecia, conheci a irmã dela em Recife. Ela é quântica, ela é naturalista, ela não gosta de remédio, essas coisas todas. E a pressão dela não baixava nem a pau. E a amiga dela já queria botar ela em remédio que ela não queria. Quando ela lembrou de mim, aí ligou para mim: estou nessa situação, minha pressão é tanto por tanto e coisa e tal. Eu disse: olha, eu vou fazer o que eu sei, vamos ver o que é que acontece, né? E realmente eu fiz o que eu sempre estou fazendo. A pressão dela baixou para 12/8 e estabeleceu. Até hoje ela é minha grande amiga. Ela me presenteou com o bastão de plasma, que ela também é quântica. E são vários casos que eu tenho. Agora mesmo tem 2 que estavam na UTI. Um já foi para casa. Esse daí operou, foi a cirurgia no coração. Mas a menina me deu o nome do médico, eu acompanhei na cirurgia. Então eu fiz médico e paciente e ele está em casa. O outro, quando me falaram, que eu ainda estou, eu tenho um programa, dependendo do caso, que eu faço 21 dias, dependendo do caso. Aí, esse menino, eu estou fazendo os 21 dias por quê? 31 anos, ele teve um aneurisma cerebral. Só que quando me ligaram, ele já tinha passado
pela cirurgia. Não me ligaram antes. A minha ficou tão e não me ligou. Não, mas aí procura o nome do médico que está acompanhando agora e vamos continuar fazendo as coisas que eu faço. Resultado, ele está cada dia melhorando. Esse aí está no hospital, está cada dia melhorando. E se eu for contar a você os casos de casa, a gente não para aqui não, que são muitos. Mas eu me dedico a isso há muito tempo. Não é de agora, não. Eu não quero outra coisa. Não quero. Eu tinha empresa no aeroporto, mas eu sabia que não era aquilo. Eu sempre disse, eu não vou ficar fazendo isso aqui. O que eu tenho que fazer é isso que eu faço. Legal, gratidão. Eu queria tratar um assunto com vocês. Diga, Rodrigues. Eu acho que vai nos ajudar bastante a elevar a nossa consciência. Boa. E Eu estou estudando a carta 8. Já estou na segunda semana, só a carta 8. eu estou sendo hoje. E agora me deparando com esse relato aqui de Cristo, né? Sobre essa questão da visibilidade dele, da aparência física dele, né? E de vibrações. Vibrações superiores e inferiores, né? E eu queria ler com vocês aqui para ver se vocês conseguem entender o que eu estou entendendo, porque eu acho que é importante para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui. Por que que ele está falando que permanecer no corpo físico não era uma questão assim de necessidade mesmo para ele? Para a gente entender, ver se a gente consegue entender isso. Vamos ver se a gente consegue evoluir juntos. Vamos lá. Ele diz assim, ó. As coisas visíveis, esse parágrafo que a gente leu aí, né? As coisas visíveis não são mais do que uma manifestação das frequências vibratórias específicas na consciência e produzem um cintilar de minúsculas partículas, criando um aspecto de matéria sólida. Então, a matéria sólida, ela é uma manifestação de frequências, certo? De frequências inferiores. Sim, Cada substância visível possui sua própria frequência vibratória única. Uma mudança na taxa de vibração produz alteração na aparência da matéria. Quando as energias da consciência mudam, também mudam as aparências da matéria. Vamos lá para a carta 8, página 270. Por é. favor. Eu acho que eu, Fala. eu acho que eu recebi aí uma revelação. Pelo menos para mim está me vislumbrando. Acharam aí? Carta 8, página 270, é a segunda página, né? Sim, Primeiro parágrafo, vamos lá. Quando uma alma atinge uma compreensão e realização, o nível mais elevado das frequências vibratórias da consciência, que consciência? A consciência crística. Pode olhar para baixo e contemplar os níveis de vibração que se elevam ou descem até a humanidade na Terra. Eu fiquei confuso com isso aqui a priori. Eu fiquei confuso. Ela sabe, ela quem? A alma, né? Com amor e com paixão, que a humanidade está aprisionada. Olha só, a alma, né? Sabe que a humanidade, ou seja, o indivíduo que está no corpo físico, aprisionado nas vibrações inferiores da consciência divina. A consciência divina ela tem dois tipos de vibração, viu, irmãos? A vibração superior e inferior. A inferior está oculta no impulso egocêntrico. Este sim, impulso é totalmente inconsciente da verdade do ser. A verdade do ser é de que nós vivemos, né, na dimensão infinita, onde não há limitações. A verdade do ser é essa. Na página 269 aí, na introdução da carta, que é a verdadeira identidade da alma e a verdade terrena do ego. Então, ele está explicando aqui as questões das vibrações que acontecem dentro
do indivíduo, né? Na condição de alma e impulso egóico. Na alma, que está ligada à consciência divina, as vibrações são superiores, porque a consciência divina está ligada diretamente à consciência universal. Mas o impulso egóico, as vibrações são inferiores, mas as duas estão no mesmo nível de consciência divina, tá? Ele não tem a menor consciência do imenso propósito por trás da sua existência e da missão final que deve empreender. Beleza. Eu sei que vai ficar confuso para vocês, mas vamos tentar entender. Aí vamos para a página 271, no terceiro parágrafo. Aqui foi onde eu desatei o nó. O universo, olha o que, que Cristo diz aqui, ó. O universo é consciência que adquiriu aparência de matéria como consequência de um declínio para as frequências vibratórias inferiores de consciência. Onde é que estão Sim. as vibrações inferiores? No impulso egóico. Essa é a verdade, é a verdadeira realidade da existência e nada mais. Toda a sua existência é uma questão de frequências vibratórias. Quanto mais elevadas são as percepções espirituais e a aderência ao pensamento espiritual, mais velozes são as frequências vibratórias pessoais do corpo. A vitalidade eleva-se e a doença por fim desaparece. O que é que eu queria manifestar aqui para os irmãos, né? Quando Jesus diz aqui que ele não precisava do corpo para ele se manifestar para os discípulos, é porque ele só fazia o controle da vibração, meus irmãos. Sim, não Então, era óbvio. quando ele apareceu para os discípulos, lembre-se que ele já estava evoluído, né? Já tinha transcendido, né? Sim, Tá aqui, ó. Mas permaneci descendente em consciência para manter-me em contato com as pessoas. Então, aqui nesse momento, Cristo está dizendo que Jesus não, né? Que Cristo, Jesus é transcendido, né? Ele simplesmente baixou as frequências para poder a matéria aparecer. sim, O que é que significa isso tudo? É que nós estamos, o ser humano está preso, Cristo disse que o ser humano está preso, a humanidade está presa à materialidade. Lembram disso? Ele disse isso na carta, acho que é na carta 3, né, ou é 2, que ele fala isso, bem no início. A humanidade está presa à materialidade. Se a gente se desprender da materialidade, que é a base, né, dessa prisão, são as crenças, a gente sai, irmãos, da frequência baixa e vai para a frequência alta. Isso é vai. ascensão, evolução, isso é transcender. Tá É, certo, Celina? Você concorda, Celina? realmente. Os demais irmãos entenderam isso que eu quis passar aqui para vocês? Irmão, Sim, nossa transcendência depende só da gente abandonar as crenças. A É. vibração, a vibração inferior traz a materialidade. A vibração superior transcende a materialidade. volta E eu, naquela questão das ataduras e correntes. É Uhum. simplesmente pensamentos de baixa vibração, como raiva, ódio, medo e todas essas questões, elas geram uma energia de baixa vibração e que retém, nos mantém neste plano. Se Exatamente. você consegue tirar essas ataduras e começar a pensar de forma mais positiva, tendo cuidado com a palavra, tendo cuidado Pensamentos, né? com os pensamentos todos, você fica literalmente mais leve, Verdade. mais leve. Então, a questão da alimentação mesmo é algo que ela só se mantém no, no sentido de que esta manifestação ainda necessita
de alguma substância densa, como mas na medida em que você vai conseguindo transcender alguns aspectos mentais, emocionais, você pode ficar sem comer, sem beber. Eu conheço pessoas que vivem assim, e por causa de um processo bastante profundo de purificação. Mas isso acaba gerando um certo desconforto, porque a pessoa vai ter dificuldade de. As reuniões das pessoas sempre envolvem alimentos e bebidas e momentos desse tipo. A pessoa fica um pouco meio. Fica desconfortável. Fica desconfortável porque a frequência baixa, né? É o que Uhum. Cristo diz aí, né? Ele não fala que quando ele vai atender a humanidade, né, os indivíduos, ele tem que baixar as frequências, ele descendo, né, nas dimensões. Isso para ele é desconfortável. É, Uhum. Então veja bem, olha a importância disso, sabermos disso, né? Termos consciência disso. Lá na carta 8 ele diz também o seguinte, que quando a gente começar a entender esse equilíbrio das vibrações, um mestre, um mestre que já está evoluído, vai ajudar esse indivíduo na caminhada, nas novas descobertas para ele evoluir. Ele diz na carta 8 isso. E eu tô impactado com isso aqui, irmãos, porque isso aqui é um segredo, isso aqui é um gatilho maravilhoso para nós que estamos nessa caminhada. Se você entender isso aqui, você vai dar um salto quântico maravilhoso. Eu não tenho dúvida disso. Porque está acontecendo comigo agora. Eu estou há uma semana batendo cabeça com isso aqui e eu estou conseguindo fazer esse equilíbrio. Eu já estou conseguindo. Lógico que eu estou engatinhando ainda, né? Engatinhando. Mas a promessa do Cristo é que quando a gente começar a entender o controle das vibrações, os irmãos, olha, é VaptVut Ô, para ô, gente acender, viu? Rodrigues, Outra coisa que isso eu achei interessante, só um momentinho, é tá. que Cristo está evoluído e ele consegue baixar essas frequências, né? Ele está transcendido, ele consegue baixar. Isso vai acontecer conosco também. sim, Quem quer falar? Isabel. Olha só, se eu estou entendendo o que você está falando, essa frase aqui na 127 não significa tudo isso, olha. Se sua consciência verdadeiramente se elevasse para mais além destes padrões, seu ser terreno desapareceria. Isso aí que você falou anteriormente. Essa frase eu acho que resume. sim. Mas você falou bem, a frase resume. Mas você É, entenderia isso sem um ué, contexto? A gente lê as ué, cartas toda semana e tem coisas uhum. que passam em branco aí. A gente só vai entender lá na frente. Você sabe por quê que isso ficou? Hoje eu li isso de novo. E isso me chamou a atenção, tanto que eu coloquei assim, ó, circulei a palavra desapareceria. Quer dizer, se a gente se elevasse assim, aqui agora, a gente desapareceria, desintegraria. E aí você explicando tudo isso, mas eu já li isso hoje. Aí eu vi aqui, É por essa isso É, que é por isso que a cura, né? A cura passa por isso também, né? Pela vibração, sim. entendeu? Uhum. Eu apenas retiro a vibração mais densa que ocasiona um funcionamento inadequado de um determinado órgão. E aí, e também tem uma questão que é aquela do o que seria, eu entendo o que seria o arrebatamento, que as pessoas falam que as pessoas desaparecem. É porque elas estão numa determinada vibração e outras alcançaram uma vibração mais elevada que permite realmente elas ficarem invisíveis. Mas isso Invi- é,
Isso é um conhecimento muito, muito. Meu Deus, Re- isso é uma coisa Muito refinado, muito refinado. impensável, gente. Isso é uma coisa impensável. Para nós, para nós que estamos aqui encarnados, isso é um conhecimento maravilhoso. Se você conseguir dominar isso, entender como o processo funciona, nós estaremos, irmãos, num nível muito mais elevado olha, que muita gente. Isso é maravilhoso. Eu estou encantado com isso. Tô aqui extasiado com isso. É Eu, bom. quando estou no estado de aplicar o reiki, eu acredito que eu fico num estado bem elevado. Porque, Sim, em primeiro lugar, a gente tem que jogar muito amor para poder ter essa liberação. Quando você vai aplicar um reiki, simplesmente, vou aplicar um reiki, você tem que se doar mesmo. Daí vem essa sutileza das sensibilidades do que está acontecendo. Ao ponto de eu aplicar um reiki aqui presencialmente, e eu digo sem medo. O que eu senti, eu digo, como eu disse à moça. Ela disse que estava com alguma coisa no útero, e quando eu terminei, disse, não senti nada, senti no seu ovário. Procura o médico e veja se tem alguma coisa no ovário, porque no seu útero não tem nada. E ela foi à médica, isso foi há 15 dias atrás. E ela foi à médica e fez um exame aí no laboratório, do nome aqui, e disseram que ela estava com um caroço no, não sei se foi no ovário ou foi no útero, que era preciso tirar para fazer uma biópsia. Eu disse, eu não senti nada. Faça no outro laboratório. Ela fez no outro não deu nada. Depois ela foi para a ginecologista, não tinha nada. E ela está aí maravilhosa. Então, eu acredito assim, quando você faz a coisa com muito amor, indiferente do que seja, de quem seja, se tem dinheiro, se não tem, se pode pagar, se não pode, eu não olho nem isso. Eu me É. dou. Eu me sinto realmente numa vibração. Naquela hora, eu ponho a mão e vou, de sentir, não, é no ovário, não. Teve um que foi no rim. Eu senti no rim, ela disse que ela não sabia de nada no rim. E passou uns 6 meses, quando ela liga para mim, de Fatima, se eu tivesse ouvido o que você disse, eu não tinha passado o que eu passei. Eu espero que tu passasse, menina. Fui operada de urgência no rim. Justamente do lado do rim que você disse que tem alguma coisa. Eu falo com muita convicção, porque é mais forte do que eu. Não é verdade. Eu não gosto nem de contar, senão fica aquela coisa. Ah, não, estou falando aqui porque a gente entrou nesse assunto, aí eu estou falando. Mas, como experiência, eu já tive uma pessoa querendo escrever um livro sobre, eu tratei dela, uma jornalista da Globo. Aí eu tratei dela e ela queria escrever o livro, mas eu não quis escrever. Não, não me deu aquela vontade. Né? Eu digo, não, ela só é você eu gravar tudo e eu escrevo o livro para você. Não, mas não é o momento. E estou indo, estou indo. Não sei para onde, eu sei que eu estou indo e isso é uma É, ajuda muito o muita gente. Cristo ele fala para nós Ah, desse estado que nós estamos falando aqui de mudança da aparência da matéria, que traduzindo isso é o processo de cura no qual nós todos estamos imersos. Nós sim. estamos aqui no processo de cura e essa cura ela está acontecendo lá nas raízes onde precisam acontecer. Ah, E uma das coisas que vocês falaram aí, que até vibrou muito no meu coração aí, assim, foi essa parte da sinergia. energia. Porque na verdade é o seguinte, aqui nós falamos de cura de fatos, manifestação Uhum. visível. Visível, isso. Mas É, tem outra. ou tinha uma condicionante que o Cristo falava, ele falava que para ele promover aquelas curas, para ele entrar lá na consciência de uma pessoa, tinha que ter a predisposição dele de aceitar e querer aquilo
É tipo assim, o olhar crístico é panorâmico e ele só enxerga amor, só vê amor. Agora, se desses olhar panorâmico, alguém erguer a mão, ô meu Cristo, aí sim, aí ele vai ver a situação localizada naquela pessoa. Pois se não levar para ele o problema, ele não invade a consciência particular de ninguém. De Não, ele ninguém. enxerga amor, ele enxerga amor. Mas na hora que chamou para trazer para ele uma inconsistência, uma coisa que está acontecendo, aí sim, aí é canalizada a atenção dele para aquela ali. E a primeira coisa que ele fala aqui, para acontecer a cura, ele fala assim: por que as curas não acontecem quando você pede? Porque você não recebe a cura, porque você apenas espera receber a cura. Você pede e fica fixado no resultado. Para você promover a cura, a primeira coisa que você deve fazer é tirar a crença na doença. Isso. Aí eu pensava que era lá no doente. Não, a crença de quem está emanando, porque a frequência legiferante, a que está dominando, é de quem está emanando. A outra está doente, ela está moribunda, ela está carente de receber essa energia. Então, se você olha para ele, e você, como esses testemunhos que eu vi aqui, tanto da Celina quanto da de Fátima, é incrível isso aí, porque é o seguinte, por que aconteceu as coisas que vocês falaram? Porque vocês Acreditei. tiveram convicção, vocês acreditaram que acontecia aquilo. Tem que ter. Não, eu acredito. Não, e acreditar não é falar assim, não, eu acredito, não. Você falou sim, emanou energia, tirou o foco da sua mente dali, e você sabia que ia acontecer daquele jeito, porque o Pai em você já teria feito o trabalho. O trabalho já estava feito no Pai, lá na pessoa. Então a cura já estava sendo promovida desde o mais além. Mas para nós que estamos caminhando, eu não sei se vocês observam, eu estava ouvindo vocês aí, e muitas dessas coisas já aconteceu comigo. Mas sempre que tem uma oportunidade dessa, o nosso ego fica muito curioso, aceso, para ele ver resultado. Tem um rapaz que eu vi ele no Instagram aí, bastante tempo, e ele foi diagnosticado com linfomas, com aquele câncer, né? Ele foi diagnosticado com um linfoma bem agressivo em 2019. E ele é um menino novo, ele começou isso nele com 17, 18 anos, por aí. E ele está lutando com esse negócio. E aí, então, ele abriu até um canal para ele comentar o estado dele. Todos os dias ele emite um vídeo falando: hoje eu estou assim, amanheci assim, agora eu estou muito fraco, olha os catéteres aqui. E agora o pior aconteceu, os meus rins pararam. Aí, e aí eu sempre estava olhando ele, mas meu coração não tinha mexido ainda, não tinha. Aí um dia eu escrevi uma palavrinha só para ele lá. O que você acha de nós mudarmos o tino dos seus vídeos para nós falarmos da sua saúde? Nossa Senhora, os seguidores deles me atiraram pedra, aí eu calei a boca, me recolhi. Aí continuei de cá, assim, acompanhando ele, mas o coração não tinha mexido. Quando foi um dia, eu vim para a meditação, aí o Cristo falou assim: sabe o que você ofereceu? Faça você para ele, que seria isso que você queria, a receber se você tivesse lá na pele dele. E aí foi de imediato, eu comecei a fazer. Aí eu comecei a colocar ele no processo de cura, nas minhas meditações, e ele aí tinha paralisado os dois rins, e ele começou no processo de diálise. Você sabe que quando o paciente está nessa situação, que ele começa numa diálise dessa, é pouco tempo de vida, ele já está nos finalmente. E aí ele estava com o catéter, e aí eu comecei a levar para o pai, pedir a solução melhor para ele, a que fosse melhor, mas que a cura fosse promovida desde as raízes de consciência dele. Ainda que ele não entendesse isso fisicamente, mas que acontecesse na consciência dele, para ele não passar por aquilo em outra ocasião.
Agora, quando foi esses dias agora, eu abri lá o Instagram, porque eu não gosto muito de abrir o Instagram, não, porque muita coisa, muitos vídeos, é muita coisa, e aí eu evito ficar abrindo. Aí abri lá, saiu lá, então, primeira janelinha lá foi o dele. Ele falando, ó, gente, eu tenho uma notícia boa para vocês. Eu saí do quadro da infecção renal, agora eu não preciso mais fazer diálise. Olha que Agora eu só vou focar nas outras coisas aqui, mas eu estou me sentindo forte, os lábios todos coradinhos e tal, ele todo coradinho. Ele ficava todo cheio daquelas coiseiras, aquelas feridinhas por conta da quimioterapia. E aí ele começou a falar que ele está se sentindo muito bem, está se sentindo ótimo, tal. Aí eu fiquei calado e eu só falei assim, não vou falar uma palavra, porque eu sei que o trabalho do pai está sendo feito e na hora que eu puder comentar, ele vai me dar isso. sabedoria para eu comentar. Se tiver que comentar. Mas aí vem um escritozinho num trecho que o Roberto escreveu hoje e me deu a resposta lá. Para fazer o bem sem olhar a quem. Amém. O que quer dizer isso? Entrega lá e não queira saber, Entrega. não queira saber de onde veio. Não, esquece lá. Seu papel é esse. É assim que se cura o universo. Então eu vejo que aqui no meu íntimo ser, eu estou nesse processo de cura e eu sinto quando eu estou sendo curado numa parte, porque o meu universo interior, no dia que está sendo muito forte, a guerra interior, eu sei que eu estou sendo curado naquele lugar. Mas ainda não cheguei a esse ponto que a De Fátima, que a Celina falou. Mas eu sei que no futuro vai ser isso aí. Você vai ver um negócio, vai vibrar o coração, emane para ela, e você emanar a sua consciência, as suas vibrações, vai ser como, igual o filho do centurião lá, que Jesus falou, pode ir que o seu servo já estará curado. Você vai chegar lá e ele vai estar curado. E aí a pessoa vai ser curada e ele não vai saber como é que aconteceu, e daí ele não tem do que se admirar, ele entra no estado de ser, de felicidade, de paz, e ele pode encontrar o caminho da iluminação. Às vezes, saber do milagre, ele se torna bloqueio para o sucesso daquela alma que está sendo curada. E muito mais para quem está emanando, né? Mas para quem está emanando, para ele tomar conhecimento disso, ele já tem que ter vencido as crenças, para ele não se exaltar e não se envaidecer. Porque se ele fizer isso, ele bloqueia o trabalho do divino. Porque o trabalho não é nosso, é do divino, né? É da consciência divina. Isso aí. Então, eu entendo assim, que o Cristo fala que muda a aparência da matéria é justamente isso. Se está na vibração elevadíssima, como o Rodrigues teve a forte intuição aí, que eu também senti essa vibração, e esse final de semana foi um final de semana de vibrações, hein? Mas o Roberto já conversamos ontem, né? Então, eu entendi isso aí, essa vibração. Se está na vibração elevadíssima, ele desaparece da visão. É como a hélice do avião, na aceleração máxima, você não vê a hélice. E às vezes você não vê nem o risquinho que ela faz, ela desaparece. Você só vai ver ela quando ela começa a baixar as rotações, as vibrações, até ela paralisar. Mas até lá você não vê a aparência sólida, porque ela se desaparece dessa vibração. Então eu vejo que o Cristo, nesse ponto, ele ganhou a autoridade para fazer isso, para ele estar nas alturas das vibrações e ele conseguir manejar as suas vibrações, nível a nível de frequência vibratória de cada um. Ele vem no meu nível, que está lá num nível muito baixo, vai no outro, para atender a minha necessidade, a necessidade do outro. Bilhões de frequências vibratórias diferentes, para ele descendo. Então, ele se tornou mestre disso aí. Agora, aqui, nesse momento, nós vamos ter, assim, uma compreensão, mas muito diminuta disso, e é o que vai ser suficiente. É os 10, 20% que nós podemos utilizar, né? 10, 20%, 30%. Porque se chegar nos 100%, você desaparece como a menina lá no filme da Lucy.
né? Né? Então é isso. Eu também coaduno com essa vibração de vocês. E a Isabel respondeu tudo lá, só naquela palavra lá. É, ela fechou, ela sucintamente fechou. Muito legal, muito legal. Desaparece a matéria. É incrível. Isso é muito gostoso da gente falar, porque isso é de uma vibração que a gente não dá conta de descrever. As cartas de Cristo estão me fazendo entender cada vez mais essa consciência da vibração, da repulsão e rejeição. Eu estou, em prática, aprendendo muito mais isso, certo? Porque talvez eu sentia isso, fazia isso, mas eu não sabia intelectualmente Como é que que aquilo era acontecia, o né? impulso disso e daquilo. Então, o livro aqui está me esclarecendo muita Você quer coisa. ver uma coisa bonita que eu vi, assim, eu estudando a Bíblia, eu verificava isso, mas eu não entendia. Mas depois das cartas eu compreendi. O fato do Tiaguinho menor ser um coxo, andar de muleta, precisar da bengala, ele ter permanecido com aquilo mesmo depois da iluminação. Mas ele foi uma das pessoas que recebeu a verdadeira cura. Verdadeira cura nas raízes. Ah, mas aí, mas não manifestou. Menino, manifestou. Porque ou ele entregava para as pessoas o que ele tinha lá no centro divino dele. E ele curou muitas pessoas. Muitas pessoas. Muito embora ele estivesse com a muleta. Agora, mais próximo de nós, o canal das cartas, que se elevou em vibração às alturas de poder ser impregnado com a consciência crística, para escrever essa obra magnífica. Ela faleceu com a curvatura severa na coluna. Ainda tinha, com dores até o dia de desencarnar, com seus 102 anos. Então, a aparência física, ela não é preponderante. Por isso que eu disse que nós estamos imersos aqui no processo de cura. Todos nós, no mais profundo do nosso ser, nós estamos nesse hospital, nesse grande hospital crístico, sendo curado lá, nas raízes, para que a gente encontre essa translucidez. Que, muito embora eu esteja enfrentando o meu problema, o meu olhar para o outro seja curativo. Basta eu olhar. Às vezes eu meu ego não tem conhecimento, mas eu estou olhando e o Pai está lá curando aquele que está necessitando. Ele fez com que eu olhasse para ele, fitasse com os olhos para poder ele entregar para ele o que está necessitando. Quer um negócio mais sublime, mais gostoso do que um trem desse? Então, essas vibrações espirituais, elas, gente, não tem como descrever. E por isso, o patinho feio lá depois de Judas não pôde ser aceito no meio dos outros. Cara descrente esse é um cara sem fé. Você tem que saber, ó, mas ele que tinha encontrado a verdadeira raiz da fé. Quem pôde ler o evangelho apócrifo escrito por ele sabe disso. Eu fui um dos que estudou ele bastante. E aqui está a linguagem do que ele falava lá. Estava muito na frente dos outros. Aí o Cristo vem nas cartas e fala, ó, cuidado com os seus olhos, aquele que você está olhando e rejeitando, é para ele que eu estou emanando o meu amor incondicional o dia todo, todos os dias. Às vezes a gente olha, ainda pulula na nossa mente a medida, a conclusão. Ainda que seja para um lado amoroso, no nosso sentido, mas nós medimos. Daqui uns dias nós vamos olhar o olhar panorâmico, não tem medida, só vê amor. É para esse lugar que nós estamos caminhando a nossa cura. Eu quero chegar a isso. Nós estamos Estou me caminhando para trabalhando lá. para E eu acredito nisso, hein? Nós ainda vamos formar uma falange muito forte. quero chegar a isso.
Formar um exército, né, Oswaldo? É, um exército. Gratidão por compartilhar essas coisas hoje, poderosas, vivificadoras. Rodrigo, a Mitico, a de Fátimo, a Isabel, e gratidão ao Cristo por inspirar a sua provocação, Roberto. É, Isso alimentou muito. Muito bem, estamos com 1h23 de reunião. Vamos encerrar por hoje. Então, a acho gente vai... maravilhoso, Roberto, a gravação que foi feita hoje. Maravilhosa, muito rica. Hoje, Gratidão. amanhã eu coloco o áudio lá no grupo. E depois, mais para frente, chega o vídeo no YouTube lá, né, Rodrigues? Bom, a gente então... E Roberto, só uma sugestão. Diga. Também antes, por exemplo, de você começar a fazer as gravações, você está adotando a leitura da prece, né, da prece e da meditação, não tá? Das cartas para iniciar as lives. Eu estou chegando, sempre já está acontecendo. Mas nos vídeos eu acompanho, eu assisto os vídeos. Se pudesse pôr as preces, mas principalmente aquela prece que você escreveu, pedindo a consciência divina para fazer a abertura da nossa consciência. Eu até perguntar para o Roberto, aquela prece está onde, Roberto? Ela é uma compilação, são trechinhos, né? Tanto da prece da oração mesmo do Cristo, né? E quando ele fala, sei que é meu propósito, né? Sei que você quer que eu seja plenamente iluminado. Tá baseado ali. Deixa eu... Então, você poderia adotar ela, porque aquela ficou muito boa. Porque, sabe por quê? Ali já prepara a boca da nossa alma, ela vai ficar aberta para o universo. Então, é que assim, os vídeos que ainda estão passando são da carta 1. E da carta 1 foram 17 vídeos. Ainda vai passar o da carta 2 e eu comecei com essa oração agora, recentemente. Então, mas só quando for ao ar, né, Rodrigues? A carta 3 aí, já quase no final, é que vai começar o povo ver essa oração. Não tem problema. Não tem problema. A carta 2 vai entrar no final de dezembro, já no início de dezembro, a carta 2. E essa daqui, ó, ela vai dar exatamente num período que precisa ser. Que é o período lá do início do ano, do carnaval e a quaresma. Acho que vai ser. Caramba, moça. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Então é só isso, é só essa sugestão para abrir as lives com aquele trechinho que você compilou lá. Mas tá assim, tá lá. A Rose, boa noite. Mas é isso, tá bom? Depois eu vou colocar no grupo de novo lá, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, né? Tiver uma sugestão para fazer, porque também tá no... Isso daí foi tirado daquela solicitação ao Cristo que está no texto complementar 13. Em que ele fala aqui na página 96. Se você não crê, infelizmente não posso fazer as vibrações da minha consciência espiritual entrarem nas células do seu cérebro e mudarem seus pensamentos ou abrirem suas percepções. Fazer isso contra a sua vontade ou sem a sua solicitação danificaria o cérebro permanentemente. Então é a compilação disso. Já que ele disse que a gente tem que pedir, senão ele não pode fazer, então vamos pedir, né? Pedir. Então, beleza. Até amanhã. Amém. Até amanhã. Amanhã às 8h30. Bom descanso a todos. Maravilhoso. Tchau. Gratidão, consciência divina. Boa noite a todos.